Você gosta do Neymar, o queridinho da seleção brasileira? A modelo Nájila Trindade acusou o Neymar de estupro e agressão. Qual que é a sua opinião sobre o caso? O Neymar é culpado ou inocente? A proximidade do Neymar com o presidente Bolsonaro te incomoda? Em quem que você votou na última eleição? Qual que é a sua opinião sobre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro? Qual que é a sua opinião sobre a Operação Lava Jato? Qual que é a sua opinião sobre o ex-presidente Lula? Ele foi preso injustamente? Ele deveria ser solto pelo STF? O meu convidado já transmitiu várias Copas do Mundo e muitos Jogos Olímpicos. Hoje ele trabalha no Sport TV e na Globo. Meu entrevistado é um dos melhores narradores do Brasil. Milton Leite, que honra e que prazer receber você aqui no Ping Pong com Bonfá. Prazer todo meu, Bonfá. É ótimo tê-lo aqui, te reencontrar, né, depois de tanto tempo, já trabalhamos juntos, enfim, estou muito feliz de poder bater papo com vocês. É verdade, eu também estou. Bom, antes de começar essa entrevista, tem um recado importante. Se você está chegando agora no canal, inscreva-se e ative o sino para ficar sabendo as outras partes dessa entrevista e também dos novos convidados aqui do programa. Isso é rápido, prático e você não paga nada. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Conto com vocês, hein? Vamos lá, Milton Leite. Você gosta do Neymar, o queridinho da seleção brasileira? Olha, o gostar aí tem várias vertentes, né? Eu diria para você, tecnicamente, como jogador de futebol dentro do campo, tecnicamente falando, eu acho o Neymar um tremendo jogador, é o único craque que eu acho que o Brasil tem hoje em dia, né? Se você pegar todos os jogadores brasileiros, tem um craque, é o Neymar. O que eu contesto um pouco no Neymar, primeiro, é o comportamento dele. E aí vale tanto para dentro do campo como para fora do campo, né? Eu acho inacreditável que ele tenha terminado a Copa do Mundo do ano passado vítima de chacota, né? O Neymar virou uma grande piada internacional por causa da coisa do Caicai. Então esse tipo de comportamento dele eu acho que não agrega nem para ele, como jogador, como pessoa, como carreira, e muito menos para a seleção brasileira, onde a gente depende muito dele por ele ser o nosso único extra classe, né? E acho que tem um segundo momento de comportamento, que é o comportamento fora do campo, porque ele está sempre envolvido em polêmica, né? Certo. Você percebe que o Neymar está muito mais preocupado com a vida social dele, com as pessoas com as quais ele se encontra. Ele joga em Paris, aí ele sai de Paris num dia para ir numa festa na Itália, com jatinho particular, volta no dia seguinte para treinar. Ou então ele vai na festa de alguém e está sempre envolvido em polêmica. Acaba não se concentrando na carreira como deveria se concentrar. E talvez isso explique o tanto de contusões que ele tem tido ao longo dos últimos anos, né? E ficando fora, inclusive, de muitas competições importantes. Por exemplo, nas duas últimas edições da Liga dos Campeões da Europa, ele não participa dos jogos decisivos do time dele porque ele está machucado. Agora, na Copa América, ele se machuca nas vésperas do início da competição. E aí você vai dizer, machucar não tem nada a ver, machucar é azar, é contingência. Mas é muito porque o cara está sem foco, é muito porque o cara não está concentrado no trabalho dele, porque aquilo não tem sido a principal preocupação dele. Deixa eu te interromper. Muita gente duvidou dessa contusão, achou que ele não se machucou. Não acredito. Nisso eu não acredito. Até porque, para ele ser cortado da seleção, porque ele já estava inscrito para a Copa América, a CBF tem que apresentar para a Conmebol um documento, um laudo médico, dizendo ele não pode se aproveitar na Copa América porque ele teve essa contusão, exame de imagem, tudo isso. Acho muito pouco provável que tenha se fraudado a esse nível, né? Então, que ele esteve contundido ao longo da Copa América, isso eu não tenho dúvida. Mas o que você pode questionar assim, por que ele está se machucando tanto, um jogador que antes não machucava? Porque eu acho que ele perdeu o foco. Eu acho que ele não está concentrado na profissão dele. Eu acho que ele não se dedica à carreira dele dentro do campo, como eu acho que ele deveria se preocupar com ela. A seleção brasileira é refém do Neymar? De alguma forma, é. Eu acho assim, não tem problema nenhum ser refém do Neymar, desde que o Neymar esteja jogando a bola que ele pode jogar. Porque, como ele é um craque, ele jogando bem, é óbvio que eu prefiro a seleção ser refém do Neymar do que ser refém do Zé das Couve que não joga nada, né? É melhor você ser refém de alguém que joga bola. Mas a grande questão é essa, né? Acho que a seleção, inclusive, e aí vai muito para o trabalho da comissão técnica, teria que dar uma certa enquadrada no Neymar, né? E dizer para ele, olha, aqui nós queremos você concentrado aqui. Então não tem família no hotel, não tem escapada para falar com o patrocinador, não tem ir e vir de treino de helicóptero, né? O cara tem que se dedicar um pouco, tem que se concentrar e viver um pouquinho mais aquele ambiente da seleção
pensando na seleção, né? E não no tudo que está em torno. Milton, no dia 1º de junho, a modelo Nájila Trindade acusou Neymar de estupro e agressão. O jogador nega tudo e diz que a relação sexual foi consentida e ainda fala que é vítima de extorsão. A polícia ainda não concluiu a investigação e não finalizou o inquérito. Qual que é a sua opinião sobre o caso? Neymar é culpado ou inocente? Essa é uma resposta impossível de ser dada sem ter conhecimento de tudo e, enfim, porque você ouve a versão de um, você ouve a versão de outro e cada um tem um... Mas pelas informações que a gente tem até agora, qual que é a sua... Então, mas é difícil você dizer se houve ou não houve um estupro dentro de um quarto em que só estavam os dois, né? Sim. E a única imagem divulgada não é conclusiva, não dá pra gente afirmar coisa nenhuma. Não sei se a moça é uma aproveitadora ou não sei se o Neymar estuprou ou não, se o Neymar agrediu ou não, né? Porque depois que falaram em estupro, começou-se a falar em agressão, não em estupro, enfim. Então eu acho muito difícil a gente tomar uma posição dessa, é culpado ou inocente, ou ele está certo ou ele está errado, porque a gente não tem as informações todas e ninguém estava lá dentro para saber o que aconteceu. O que eu só acho, e aí eu volto à questão anterior, né, do comportamento dele fora do campo, é que ele é muito suscetível a se envolver em episódios como esse, né? Era uma questão, era um episódio fácil dele ter evitado, muito fácil dele ter evitado. Porque eu acho muito estranho, né, você se apaixonar por alguém numa rede social, alguém que está 10 mil quilômetros de você, aí você manda um avião buscar a moça, ou paga a passagem para a moça vir, você tem um encontro romântico com ela, que é uma pessoa com a qual você nunca tinha encontrado. Então, acho assim, era uma situação fácil de ser evitada, né? Do ponto de vista de quem enxerga a vida um pouco melhor. Então, eu só acho isso, né? Quer dizer, eu não sei se ele é culpado, se ele é inocente, não sei quem fez o que nessa história. Mas me chama muito a atenção o fato de ele ser quem é, ter o dinheiro que tem, ter a assessoria que tem, né? Todo o staff que ele tem em volta dele, e se envolver num caso desse, eu acho de uma primariedade sem tamanho. Depois da acusação de estupro, como é que está a imagem do Neymar hoje? Ô, Bonfá, não acho nem que seja só por causa da acusação de estupro, mas a imagem do Neymar, e eu percebo isso no contato com os torcedores, ela está muito arranhada já desde antes, né? Desde a Copa do Mundo, né? Aquela história do Kaká, aquela história que ele saiu meio como piada da Copa do Mundo e tal. E acho que desde então a imagem dele não se recuperou muito. Eu acho que talvez esse seja um trabalho que me parece faltar, né, na carreira do Neymar, é se preocupar um pouco com essa imagem dele, do que ele passa e tal. Então, do meu ponto de vista, né, como analista de futebol e do ponto de vista das pessoas que eu encontro, torcedores comuns aí, em estádios e tal, as pessoas têm um pé atrás com o Neymar, né? Tanto que é comum você ver agora que a seleção brasileira está ganhando, jogar a final da Copa América e tal, as pessoas dizerem, tá vendo, sem Neymar a gente sobrevive, a gente não depende do Neymar e tal. O que não é verdade. Mas acho que ele deveria se preocupar muito com a imagem dele, sobretudo nessa questão de se concentrar no futebol, né? Tanto que basta você ver aí, ele já perdeu patrocinadores tiraram campanhas que fariam com ele no ar, exatamente porque a imagem dele não está boa. A proximidade do Neymar com o presidente Bolsonaro te incomoda? Não, a mim não. Eu acho que cada um se encontra com quem quer e apoia quem quer, enfim. Eu não compactuo com as ideias do atual presidente da República, não compactuo. Mas quem quer apoiar, que apoia, né? Não sou um ditador para dizer, não, você não deve apoiar isso, ou o Neymar não deve fazer isso, ou não deve fazer aquilo. Cada um apoia quem apoia. Então é um problema dele, não tem nada a ver com isso. Em quem que você votou na última eleição? Para presidente eu votei no Fernando Haddad. Meus candidatos eu votei basicamente em pessoas de esquerda. Votei em candidatos do PSOL, votei em candidatos do PCdoB. Para presidente eu votei no Haddad. Por quê? Primeiro porque eu sou um cara com ideias, vamos dizer assim, de esquerda, né? Eu considero que a minha ética de vida, o meu jeito de encarar a vida tem mais a ver com este lado. E porque as propostas me pareciam muito melhores, porque quem concorreu contra, que é o atual presidente, se você pega questões passadas dele aí, ele sempre deu declarações homofóbicas, sempre deu declarações racistas, rebaixando mulheres. Eu não podia votar num cara desse, né? Eu tenho 3 filhas, eu tenho estou ganhando uma neta agora, eu tenho uma filhada, eu tenho um monte de cunhada. Como é que eu vou dizer para essas pessoas que eu votei num cara que acha que a mulher é um produto de segunda classe, né? Então, as ideias que ele sempre proferiu não tem nada a ver com o que eu penso da vida, né? Então, eu não podia votar nele. Como é que você avalia os 6 primeiros meses do governo dele?
ou do desgoverno, né? Porque até aqui você não vê proposta nenhuma que tente combater os principais problemas do Brasil de hoje, que são, sobretudo, o desemprego, a economia que está parada há anos, os problemas que a gente tem na educação. Você não vê nenhuma proposta para tentar melhorar essas questões que a gente tem no Brasil, que são aflitivas para a população, né? Qual que é a sua opinião sobre o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro? Olha, eu nunca acreditei muito nesse personagem que ele vestiu desde o começo, que é o personagem do super-herói, né? Isso sempre me incomodou muito. E pelo que a gente tem acompanhado mais recentemente, né, pelos vazamentos que têm surgido das conversas entre ele e os procuradores na época da Lava Jato, na minha opinião, desmascaram ele definitivamente, e me parece que está muito claro que ele não agiu como juiz que ele deveria ser, né? Com imparcialidade, né? Ele tomou um lado da questão, né? Qual que é a sua opinião sobre a Operação Lava Jato? Olha, eu acho que a gente precisa separar, são duas coisas, né? Primeiro, a Lava Jato é uma operação importante do ponto de vista em que ela começou a desvendar um sistema de corrupção que havia efetivamente na maior empresa estatal brasileira, que é a Petrobras, né? Agora, claramente, a partir de um determinado ponto, ela desvirtuou o caminho porque ela acabou se preocupando em agir politicamente, né? Em perseguir pessoas, em perseguir um certo lado da política brasileira e, sobretudo, ao tirar da disputa presidencial o candidato que era favorito a ser eleito, né? Então, acho que a Lava Jato, lá no seu começo, né, como embrionário, era combater a corrupção que envolvia as empresas estatais, e nesse sentido acho que ela é importante, ela deveria até continuar, mas a partir de um determinado momento ela virou uma questão política. Milton, qual que é a sua opinião sobre o ex-presidente Lula? Olha, eu acho que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve na sua história. Ele levou o Brasil a patamares que a gente não imaginava, em termos de desenvolvimento econômico, de abrir oportunidade para as pessoas, criação de universidades, enfim. O desemprego que chegou aos seus mínimos, ele que conseguiu liquidar a dívida que o Brasil tinha com a FMI e tal. Mas acho que ele também cometeu muitos erros, né? Eu acho que ele não deveria ter acreditado, né, que ele já fazia parte da elite, ou que ele não deveria ter tomado algumas medidas para favorecer mais a população carente, do tipo, por exemplo, taxar as grandes fortunas, regulação de mídia. Teve uma série de coisas que ele poderia ter feito, inclusive ter se afastado das pessoas e dos partidos que depois acabaram até trabalhando para derrubá-lo, né? E para derrubar a sucessora dele, que foi a Dilma. Porque ele continuou se aliando a gente que não tinha nada a ver com o projeto político do PT lá no começo, né? Então, acho que embora ele tenha sido um presidente importantíssimo para a história, e talvez o melhor que a gente já teve, ele cometeu erros, né, do ponto de vista de... Sobretudo quando ele tinha muita popularidade, né? O Lula saiu do governo com mais de 70% de aprovação. Então, ele tinha cacife, né? Ele tinha apoio popular para mexer em muito mais coisas do que ele mexeu e para se afastar de gente que acabou minando os governos que vieram depois do dele, né? Então, acho que, embora eu considere que ele tenha sido um grande presidente, eu acho que ele cometeu erros estratégicos muito importantes. Ele foi preso injustamente? Eu acho que foi. Eu acho que foi, até porque, com tudo que a gente tem hoje de informação sobre os vazamentos aí da Lava Jato, está na cara que o processo contra ele foi político, né? Ele deveria ser solto pelo STF? Eu acho que deveria, já que a gente está comprovando que o processo contra ele teve muitos vícios, né? Vícios do ponto de vista do processo jurídico, das provas que nunca apareceram. Então, acho que a prisão deveria ser revista. Você está gostando da minha entrevista com Milton Leite? Não acabou! Milton Leite, por que você deixou a ESPN Brasil em 2005 e mudou para Globo? Adivinha o que eu vou perguntar? Para que time eu torço? É a famosa pergunta. Não pode falar que é o da cidade, né? Mas e a sua relação com o Rogério Ceni? Já deve ter dado umas derrapadas aí. Vamos lembrar de algumas gafes engraçadas aí? Vida de narrador esportivo não é fácil. Você já foi agredido verbalmente, fisicamente? Já foi ameaçado de morte?